Eita, que esse é o último vídeo da série do estruturalismo, graças a Deus, ninguém aguenta mais, né? Hoje a gente vai ver a estrutura dos gêneros literários, nós vamos ver a narratologia e nós vamos ver também a estrutura da interpretação literária. Então, meu filho, é babado. Vem comigo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Almeida, professora de inglês e de literatura, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos de estruturalismo. Graças a Deus, esse é o último vídeo. Eu até ouço cantos gregorianos nesse momento, né? Porque, nossa, foram 3 vídeos, esse é o terceiro. E aí eu recomendo, então, que para você ter um melhor entendimento do assunto, vá lá e assista os 2 últimos vídeos que eu gravei a respeito desse assunto e bora começar! Para os estudantes de literatura, o estruturalismo tem implicações importantes. Afinal de contas, a literatura é uma arte verbal. É composta pela língua. Então, sua relação com a estrutura é direta. Além disso, os estruturalistas acreditam que os mecanismos estruturais da mente humana são meios pelos quais nós damos sentido ao caos. E a literatura é um meio fundamental pelo qual os seres humanos explicam o mundo para eles mesmos, ou seja, como os seres humanos dão sentido ao caos. Então, há sim um paralelo entre a literatura como um campo de estudo e o estruturalismo como um método de análise. Nossa discussão sobre as abordagens estruturalistas na literatura irá focar na dimensão narrativa dos textos literários. Por quê, gente? Porque a crítica estruturalista lida principalmente com a narrativa. Esse foco não é tão estreito como parece. No entanto, precisamos lembrar que a narrativa inclui uma história longa e uma ampla gama de textos, de mitos simples e histórias populares de tradições orais, até a complexa mistura de formas escritas encontradas nos romances pós-modernos. Além disso, a maior parte do drama e boa parte da poesia, embora não seja classificado como narrativa, tem uma dimensão narrativa por contar uma história de algum tipo. Em qualquer caso, como veremos, as narrativas fornecem um terreno fértil, porque a crítica estruturalista, apesar da sua gama de formas, as narrativas compartilham certas características estruturais como enredo, cenário e personagem. Devemos ter em mente, entretanto, que o estruturalismo não tenta interpretar o que os textos individuais significam, ou mesmo se um determinado texto é ou não boa literatura. As questões de interpretação e qualidade literária estão no domínio dos fenômenos da superfície, lembra deles? O domínio da liberdade condicional. O estruturalismo busca, ao invés disso, a langue dos textos literários, a estrutura que permite aos textos fazer sentido. Muitas vezes ela é referida como gramática, porque governa as regras pelas quais os elementos literários fundamentais são identificados. Por exemplo, o herói, a donzela em perigo e o vilão. E também são combinados. Por exemplo, o herói tenta salvar a donzela em perigo do vilão. Em suma, o estruturalismo não está interessado no que um texto significa, mas em como um texto significa o que significa. Assim, o príncipe, a Cinderela e a madrasta, por exemplo, são fenômenos superficiais que extraem seu significado das maneiras como se relacionam com as estruturas subjacentes. Respectivamente, herói, donzela em perigo e vilão, no caso, vilã. O estruturalismo acredita que as estruturas que percebemos na literatura, como em tudo mais, são projeções das estruturas da consciência humana. O objetivo final do estruturalismo é compreender a estrutura subjacente da experiência humana, que existe no nível da langue, quer estejamos examinando as estruturas da literatura ou especulando sobre a relação entre as estruturas da literatura e as estruturas da consciência humana. As abordagens estruturalistas da literatura tendem a se concentrar em 3 áreas específicas dos estudos literários: a classificação dos gêneros literários, a descrição das operações narrativas e a análise da interpretação literária. Para uma maior clareza, nós discutiremos essas 3 áreas separadamente.
Então vamos começar pela estrutura dos gêneros literários. A nossa discussão hoje, então, começa pelas abordagens estruturalistas do gênero, com um simplificado resumo de um de seus exemplos mais complexos e abrangentes. O que Northrop Frye, crítico literário canadense, que foi responsável pela teoria dos arquétipos na literatura, chama de teoria dos mitos, que é uma teoria dos gêneros que busca os princípios estruturais subjacentes à tradição literária ocidental. Mitoa, que para ele é o plural de mitos, é um termo que Frye usa ao se referir aos 4 padrões narrativos que, ele argumenta, estruturam o mito. Esses mitoa, afirma ele, revelam os princípios estruturais subjacentes aos gêneros literários, especificamente comédia, romance, tragédia e ironia/sátira. De acordo com Frye, os seres humanos projetam sua imaginação narrativa em 2 formas fundamentais: em representações de um mundo ideal e em representações de um mundo real. O mundo ideal, que é melhor do que o mundo real, é o mundo da inocência, da plenitude, da realização. Frye chama de mito do verão e ele associa-o ao gênero de romance. Este é o mundo da aventura, de missões bem-sucedidas, em que os bravos heróis virtuosos e belas donzelas superam as ameaças vilãs e realizam seus objetivos. Um exemplo de romance desse tipo que você pode conhecer, A Bela Adormecida. Em contraste, o mundo real é o mundo da experiência, da incerteza, do fracasso. Frye o chama de mito do inverno e o associa ao gênero duplo, ironia/sátira. A ironia é o mundo real visto por lentes trágicas, um mundo em que os protagonistas são derrotados pelas complexidades intrigantes da vida. Eles podem tentar ser heróicos, mas nunca alcançam estatura heróica. Eles podem sonhar com felicidade, mas eles nunca a alcançam. Eles são humanos, como nós, e por isso sofrem. The Tempest, A Tempestade, de Shakespeare, é um texto desse tipo. Analogamente, a sátira é o mundo real visto por uma lente cômica. Um mundo de loucura, excesso, incongruência. No mundo da sátira, a fragilidade humana é ridicularizada, às vezes com um humor mordaz e implacável. Exemplos de sátira que você pode conhecer incluem Gulliver's Travels, As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, e tem também o famoso Animal Farm, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Enquanto o romance ocorre dentro de um mundo ideal, e a ironia e a sátira ocorrem dentro do mundo real, os 2 mitoa restantes envolvem um movimento de um desses mundos para outro. Por exemplo, a tragédia envolve um movimento do mundo ideal para o mundo real, da inocência à experiência, do mitos do verão ao mitos do inverno, e, portanto, Frye chama a tragédia de mito do outono. Na tragédia, um herói com potencial de ser superior, como um herói romântico, cai de seu altar romântico para o mundo real, o mundo da perda e da derrota, a partir do qual ele nunca pode subir. Exemplos bem conhecidos de tragédia incluem Édipo Rei de Sófocles, o Hamlet do Shakespeare, Otelo e Frankenstein de Mary Shelley. Em contraste, a comédia envolve um movimento do mundo real para o mundo ideal, da experiência para a inocência, do mitos do inverno ao mitos do verão, e, portanto, Frye chama a comédia de mito da primavera. Na comédia, um protagonista pego em uma teia de dificuldades ameaçadoras do mundo real gerencia, por meio de várias reviravoltas na trama, meios para superar as circunstâncias e alcançar a felicidade. Ao contrário dos vilões que obstruem os heróis românticos, aqueles que obstruem os protagonistas da comédia são absurdos e engraçados. E no final, o protagonista se move, geralmente com a sua amada, do mundo real, frio e problemático, para um espaço ficcional mais feliz e mais gentil. Exemplo de comédia que você pode conhecer: Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Essa descrição da estrutura de Frye é meramente um mapa esquelético de sua detalhada análise de cada mitos e do gênero ao qual está relacionado. Ele argumenta que cada gênero se identifica com um repertório particular de temas, tipos de personagem, humores, tipos de ação e versões das fórmulas do enredo que a gente acabou de resumir.
Juntos, os 4 gêneros formam uma espécie de enredo mestre, ou chave para a compreensão narrativa como um todo. Fry observa que a fórmula tradicional tem 4 componentes estruturais: conflito, catástrofe, desordem, confusão e triunfo. O conflito, ele observa, é a base do romance, que consiste em uma série de aventuras fantásticas nas quais os super-heróis encontram obstáculos. A catástrofe é a base da tragédia, que consiste na queda do herói. Desordem e confusão são a base da ironia e da sátira, que exigem que a confusão e a anarquia reinem supremas e que a ação efetiva seja impossível. E o triunfo é a base da comédia, em que o protagonista e sua amada tornam-se peças centrais de algum tipo de ordem social melhorada. Juntos, então, os gêneros de romance, tragédia, ironia, sátira e comédia, nessa ordem, explicam a estrutura do que Fry chama de mito da busca total. Dessa forma, para ele, toda narrativa está estruturalmente relacionada, porque todas são uma versão de alguma parte da fórmula tradicional. Fry chama esse método de classificação de crítica arquetípica, porque lida com recorrência de certos padrões narrativos ao longo da história da literatura ocidental. A palavra arquétipo refere-se a qualquer imagem recorrente, tipo de personagem, fórmula de enredo ou padrão de ação. Um arquétipo, então, é uma espécie de supertipo, ou modelo. Diferentes versões que se repetem ao longo da história da produção humana, em nossos mitos, na literatura, em sonhos, religiões e rituais de comportamento social. Esse método de Fry, assim, busca os princípios estruturais que fundamentam a tradição literária ocidental. Na verdade, os arquétipos são eles próprios de natureza estrutural. Para ser um arquétipo, uma imagem, tipo de personagem ou outro elemento narrativo, este deve servir como elemento estrutural, um modelo que gera várias versões diferentes de si mesmo, ou seja, vários fenômenos da superfície com a mesma estrutura subjacente. Então, enquanto o conteúdo específico de determinados romances, tragédias, narrativas irônicas e satíricas e comédias é diferente, isto é, seus fenômenos de superfície são diferentes, a estrutura de cada gênero permanece a mesma. Outro método pelo qual Fry busca os princípios estruturais que regem os gêneros da tradição literária ocidental, ele chama de teoria dos modos. Sua classificação da ficção em modos é baseada no poder do protagonista de tomar ação em comparação ao poder de outros homens e ao poder de seu ambiente, natureza e/ou sociedade. Os modos de Fry também são determinados de acordo com o fato do protagonista ser superior aos outros, de um tipo fora do alcance de pessoas comuns, tipo assim como deuses ou semideuses, ou meramente superiores em grau. Tipo assim, tendo os mesmos atributos positivos dos quais todos os humanos são capazes, mas tendo eles com um maior grau. Eu vou deixar aqui agora um gráfico para esclarecer melhor esse sistema. Aqui eu recomendo que você pause o vídeo ou tire um print da tela para poder fazer uma leitura mais detalhada. Fry observa que, em sua maior parte, os mitos, embora formas iniciais de narrativa, ficam fora das categorias literárias usuais. Por esta razão, e porque parece algo estranho incluir comédia e realismo sob a mesma categoria, Robert Scholes oferece uma versão diferente dos modos de Fry. Ele acredita que fornecerá uma versão mais clara e uma base útil de diferenciação entre os gêneros, eliminando o não literário modo de mito e inserindo uma nova categoria para dar conta dessa diferença entre a comédia e o realismo. Aqui também está um gráfico que descreve esse sistema de classificação de Scholes. Então, pausa o vídeo ou tira um print. Bom, gente, como esses dois gráficos indicam, diferentes estruturalistas podem ter diferentes maneiras de categorizar o mesmo material. E existem muitas teorias estruturalistas de gênero. Esse tipo de análise estrutural é uma tentativa contínua de classificar e, assim, compreender as relações entre os textos literários, encontrando a maneira mais útil de representar o sistema estrutural que governa a literatura como um todo. Vamos embora agora para a estrutura narrativa ou narratologia. As análises estruturalistas da narrativa examinam
em detalhes minuciosos o funcionamento interno dos textos literários, a fim de descobrir as unidades estruturais fundamentais, como unidades de progressão narrativa ou funções, como funções de personagem que governam as operações narrativas. Para este vídeo, nós vamos nos limitar a um exemplo representativo do campo em geral com o trabalho de A.J. Greimas, que foi um linguista russo de origem lituana, que contribuiu para a teoria da semiótica e da narratologia, além de ter feito pesquisas sobre mitologia lituana. Greimas observa que os seres humanos constroem sentido ao estruturar o mundo em dois tipos de pares opostos. A é oposto de B, e menos A, a negação de A, é o oposto de menos B, da negação de B. Em outras palavras, percebemos cada entidade como tendo dois aspectos, seu oposto. O oposto do amor é o ódio, e sua negação? A negação do amor é a ausência de amor. Ele acredita que este fundamento estrutural de oposições binárias, consistindo em 4 componentes dispostos em 2 pares, molda a nossa linguagem, nossa experiência e as narrativas através das quais articulamos essas nossas experiências. Em nossas narrativas, essa estrutura está incorporada na forma de fórmulas de enredo, como conflito e resolução, luta e reconciliação, separação e união. Essas fórmulas de enredo são realizadas por meio de funções de personagem, que são aberturas preenchidas pelos personagens reais, os fenômenos da superfície, em uma dada história. Para Greimas, o desencadeamento do roteiro, esse movimento do conflito, a resolução da luta para a reconciliação, da separação para a união e assim por diante, envolve a transferência de alguma entidade, como um objeto ou uma qualidade, de uma função para outra. Assim, a estrutura fundamental da narrativa é a mesma que a estrutura fundamental da linguagem: sujeito, verbo, objeto. Essa narrativa básica, gramatical, gera os seguintes 3 padrões de gráficos, alinhando o que Greimas vê como as 6 funções fundamentais em 3 pares de oposições. De novo, pausa o vídeo ou tira um print dessa tela. E aí, finalmente, para dar conta das várias sequências narrativas possíveis, Greimas sugere as seguintes estruturas que ele observou no seu estudo de contos populares. 1. As estruturas contratuais. Elas envolvem a celebração, quebra de acordos ou o estabelecimento, violação de proibições e alienação ou reconciliação. 2. Estruturas performativas. Envolvem o desempenho de tarefas, provações, lutas e assim por diante. 3. Estrutura disjuntivas. Envolvem viagens, movimentos, chegadas e partidas. Podemos concluir que, uma vez que identificada a fórmula de uma dada narrativa ou grupo de narrativas, devemos então nos perguntar como que esta fórmula revela um padrão narrativo em geral e o que esse padrão implica sobre a experiência humana ou as estruturas da consciência humana. Em outras palavras, o que uma dada narrativa padrão contribui para o nosso conhecimento do número relativamente pequeno de histórias que os seres humanos vêm dizendo a si mesmos há milhares de anos para se ajudarem a enfrentar a vida. Por quê? Porque no núcleo da análise estruturalista de qualquer tipo está o desejo de compreender o que significa ser humano. Vamos embora para a estrutura da interpretação literária. De acordo com Jonathan Kuller, crítico literário americano, o sistema estrutural que governa tanto a escrita e a interpretação de textos literários é o sistema de regras e códigos que temos internalizado consciente ou inconscientemente, que nos diz como fazer sentido quando nós lemos literatura. Algumas dessas regras e códigos a gente nem dá moral. Tipo assim, quando a gente lê um conto de fadas, que é uma história fictícia, todo mundo sabe que aquilo não deve ser tomado de forma literal. Mas muitos deles são aprendidos em sala de aula. Por exemplo, a gente aprende que o uso de imagens da natureza pode revelar muito sobre o tema de uma obra. Em geral, esse sistema de regras e códigos faz parte da tradição literária ocidental pela forma como foi transmitido por nossas universidades, escolas, e nossa competência literária individual é determinada pelo quanto desse sistema nós internalizamos.
Então, gente, a questão aqui não é que dois leitores competentes tenham que concordar necessariamente a respeito das suas interpretações de uma obra particular. Mas ambas as interpretações, elas devem ser guiadas pelo mesmo sistema estrutural de regras e códigos interpretativos. Kuller, portanto, acredita que, quando nós nos referimos à estrutura da literatura, estamos nos referindo, na verdade, à estrutura do sistema de interpretação. Seu esforço é desenterrar esse sistema estrutural e nos mostrar como que ele funciona. Vamos passar agora pelo aspecto estrutural do sistema que Kuller identificou. A convenção de distância e impessoalidade é uma suposição que fazemos assim que começamos a ler uma obra literária, mesmo que essa obra esteja na forma de escrita não literária. Assim que soubermos que estamos lendo uma peça de ficção ou poesia ao invés de uma carta ou jornal, nós a lemos diferentemente do que leríamos uma carta ou diário real. Sabemos que estamos entrando em um mundo ficcional e isso cria uma distância ficcional, por assim dizer, que carrega consigo uma espécie de impessoalidade que não estaria presente se soubéssemos que estamos lendo um relato factual da experiência pessoal de um ser humano. A convenção de distância e impessoalidade é o código que permite que todos os outros códigos que eu vou falar agora venham para o jogo. Naturalização é o processo pelo qual transformamos o texto para que a estranheza da sua forma literária, que não vemos, na escrita cotidiana, por exemplo, rima, métrica, divisões em estrofes, em atos ou capítulos, faça sentido em termos do mundo em que vivemos. Quando lemos, por exemplo, abre aspas, meu amor é uma pera amadurecendo, fecha aspas, a gente não acha que o narrador está apaixonado por um pedaço de fruta. Mas nós supomos que ele esteja falando metaforicamente e apreciamos a beleza e a estranheza da linguagem literária, mesmo quando a traduzimos em uma ideia que entendemos. Além disso, geralmente assumimos que estamos ouvindo a voz de um narrador ao invés da voz do autor. E é do ponto de vista do narrador que atribuímos quaisquer inconsistências ou preconceitos na narração, por exemplo. Outras maneiras pelas quais naturalizamos o texto inclui o reconhecimento dos códigos que nos dizem como interpretar tais elementos literários, como personagens e símbolos. Por exemplo, na vida real, não acreditamos que uma pessoa que se veste de preto é necessariamente má, mas nós aceitaríamos essa correlação em certos tipos de ficção. A regra da significância é a suposição de que a obra literária expressa uma atitude sobre algum problema importante e assim prestamos atenção ao que diz de maneiras que não faríamos com outros tipos de escrita. Se nosso cônjuge nos deixa um bilhete dizendo "Fui à loja de antiguidades em busca de uma lâmpada", provavelmente interpretaremos a mensagem literalmente, que nosso cônjuge quer comprar uma lâmpada antiga. Se essa mesma frase for dividida em um poema de 4 linhas, no entanto, as expressões eu fui, em busca, antiguidade, lâmpada, de repente assumiriam uma maior ressonância. Nós podemos concluir, por exemplo, que o poema representa o desejo de escapar de alguma situação insatisfatória no presente, a fim de voltar ao passado e encontrar algum tipo de iluminação no sentido de discernimento, esclarecimento, insight, que não pode ser encontrada aqui e agora no presente. A regra da coerência metafórica é a exigência de que os componentes de uma metáfora tenham uma relação consistente dentro do contexto do trabalho. Imagina, por exemplo, uma história sobre a situação de um homem sem um centavo que sofreu a vida inteira na miséria e que, no final da história, adormece para sempre, sob um céu congelante. Nesse contexto, a descrição de um pôr do sol pálido de inverno pode ser uma metáfora para a morte do personagem e talvez para o fim de uma era. Mas não poderia muito bem ser uma metáfora para um sono reparador que precede, o início esperançoso de uma vida brilhante. A regra da unidade temática é a principal razão pela qual existe uma regra de coerência metafórica, pois a regra da unidade temática é nossa expectativa de que a obra literária tem um tema unificado e coerente ou um ponto principal. Na verdade, é pelo fato de que esperamos que uma obra literária tenha unidade temática que quase sempre conseguimos encontrar ou construí-la quando interpretamos um texto.
De acordo com Cooler, a gente tende a criar unidades temáticas por meio de certos procedimentos que incluem, entre outros, tema como uma oposição binária, tipo assim, bem versus mal, tema como resultado de uma oposição binária, o bem vence o mal, tema como deslocamento de uma oposição binária por um terceiro termo, tipo assim, o bem contra o mal é absorvido por uma natureza mais abrangente. Como notamos anteriormente, os estruturalistas acreditam que criamos o mundo em que vemos projetando nele nossas estruturas de consciência. Aplique essa crença à literatura e o resultado é o mesmo que a noção da recepção do leitor de que criamos o texto literário à medida em que lemos. Mas o movimento estruturalista que Cooler faz tem uma pergunta. A pergunta é: qual é a estrutura que está subjacente aos fenômenos superficiais das nossas interpretações? E para encontrar a resposta, ele examina a interpretação como um sistema estrutural. Ao contrário dos teóricos da recepção do leitor, Cooler examina a Lang, o sistema estrutural de regras e códigos que opera consciente ou inconscientemente quando os autores escrevem e os leitores interpretam dentro da tradição literária ocidental. Mesmo a pequena amostra de abordagens que eu ofereci aqui para vocês no vídeo ilustra a ampla gama de metodologias estruturalistas, tanto em termos dos tipos de arcabouços teóricos que os estruturalistas usam e os tipos de textos literários e outros que analisam. E esse foi o último vídeo de estruturalismo. Aê! No próximo vídeo sobre teorias críticas nós vamos ver o pós-estruturalismo e talvez a deconstrução. Acho que vou ter que fazer um vídeo diferente para cada. Bom, então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter ajudado mais uma vez. Estou recebendo tantos comentários de que eu estou ajudando as pessoas. Ai, estou muito feliz! Deixe seu like se você gostou, deixe seu dislike se você não gostou, pode deixar crítica, sugestão, pode deixar elogio também, viu? Eu respondo todo mundo. A gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijo, até a próxima!